Olá a todos! Como é que estamos? Helder de Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel. Estamos aqui de volta neste 15 de dezembro de 2024, um domingo em São Paulo. Céu limpo aí com poucas nuvens por volta aí de 25 graus mais ou menos quente agora, hein? Veja, a Síria foi uma vitória do Ocidente? Eu acho que mais provavelmente ela será uma derrota do Ocidente. Bom, então hoje mais um vídeo dedicado à geopolítica, sobre o viés do que está acontecendo lá no Oriente Médio, mas é um viés um pouco diferente da média aí dos analistas que colocam como uma grande vitória dos Estados Unidos, de Israel e até mesmo da Turquia, e uma derrota dos BRICS, principalmente da Rússia e sobretudo do Irã. Será que é isso mesmo? Será que é realmente isso? Bom, a Rússia, vamos lá, ela teve uma certa prudência naquilo que ocorreu lá na Síria, né? Os Estados Unidos não foram prudentes. Veja, eles compraram aí que essa milícia jihadista e HTS é muito palatável, né? Ela é muito agradável e ela não se chama Al-Qaeda, né? Ela se chama HTS, embora ela veio lá da Al-Qaeda, né? Então ela é, vamos dizer, um jihadismo palatável, talvez até democrático, né? Bom, Israel foi com muita sede à terra prometida, né? O que vai lhe trazer um pesado julgamento de seu próprio Deus, ouso dizer, hein? Bom, então vamos aqui analisar a vitória da Al-Qaeda, que agora se chama HTS, lá na Síria, sob um outro viés. Um viés que aponte aí para as consequências de um acúmulo de ações insensatas e puramente calcadas no lucro e na sede de poder rápido e rasteiro, né? Primeiro ponto, veja, ainda que a Rússia tivesse tido tempo para pensar, provavelmente seria prudente não se envolver tão profundamente numa situação tão complicada e tão complexa, uma situação na qual uma ação militar mais intensa aumentaria ainda mais a confusão. Sim, o Oriente Médio é uma confusão, né? Veja, se a Rússia fosse se envolver em manter o governo do Assad a qualquer custo, veja, ela precisaria deslocar formidáveis forças militares para a região, e seria uma carnificina, né? E provavelmente isso daí afetaria a própria guerra na Ucrânia, que já está indo para, vamos dizer, para uma finalização, vamos dizer assim. Então, provavelmente foi uma decisão cautelosa, ou melhor, foi o que se tinha à mão naquele momento, né? Defender algumas posições e depois tirar o time de campo, né? Porque seria uma guerra de atrito prolongada, incluindo aí uma guerra de atrito prolongada onde você tem Turquia, Israel e Estados Unidos no jogo. Veja, em algum momento isso se tornaria uma guerra mundial, né? E aí os sonhos de Joe Biden ficariam coloridos, né? Bom, a Rússia sabia que não havia mais como proteger o governo do Assad, né? Veja, esse governo já estava minado lá nas redes sociais dos Estados Unidos, já estava detonado pelas ONGs, já estava sancionado, a população estava empobrecida, sacrificada. Veja, no longo prazo seria muito difícil, se não impossível, defender o Assad. Então a Rússia optou por tirar o Assad dali com vida, né? Até foi uma boa ação que foi feita ali, né? Bom, a situação da Síria é. Veja, o seu entorno aí está entre as situações geopolíticas mais complicadas do mundo, hein? Veja, numa análise rápida, vamos dizer, apressada, por que não dizer inexata, né, é de que os grandes perdedores são a Rússia e o Irã. E, claro, a própria Síria, né? E que os grandes ganhadores são Israel e os Estados Unidos. Veja, isso só é válido numa visão de curto prazo, ou melhor dizer, de muito curto prazo e um tanto quanto midiática, hein? Veja, qualquer um que estude o Oriente Médio por algum tempo percebe que nenhuma situação permanece igual no Oriente Médio por muito tempo. Esse é o primeiro ponto, né? É normal que as pessoas tenham sentimentos de triunfalismo, né? De vitória, de glória. Veja, mas aqui vai ser uma glória de uma duração muito, muito curta, né? Porque há muitas armadilhas escondidas ali, né? Sobre a situação, né? Em geral, os que estão atrás de glórias momentâneas não estão muito conscientes aí das armadilhas que estão escondidas ali, hein?
A primeira armadilha, veja, é que os Estados Unidos não têm um bom histórico de abraçar, vamos dizer assim, de jogar em ambos os lados de um jogo, né, em abraçar os dois lados de um jogo quando lida com movimentos jihadistas, né? Veja, muitas vezes até os Estados Unidos trabalhou com os jihadistas, inclusive os armou, ajudou, os deu armas, treinamento. A própria Al-Qaeda é praticamente uma criação da CIA, né? Veja, às vezes também ele lutou contra os jihadistas, né? Por quê? Porque os jihadistas se voltam contra ele em algum momento. Em geral, esses movimentos não estão sob o controle estadunidense, talvez durante algum tempo, né? Porque em algum tempo ele também pode se voltar contra os Estados Unidos, que foi o próprio, a história do Bin Laden é isso daí, né? Quer dizer, ele é o exemplo máximo disso daí, né? Bom, então a primeira pergunta é: estão garantidos os melhores interesses dos Estados Unidos com a vitória do HTS na Síria? Essa é a primeira pergunta. Outra pergunta: estão garantidos os melhores interesses israelenses num regime jihadista na Síria? E o HTS aí, que tem vínculos estreitos com a Al-Qaeda no passado recente? Veja, é uma pergunta simples, hein? E pode haver prós e contras na resposta. Veja, esse grupo aí, salafista e jihadista e o HTS, parece se comportar bem com Israel, pelo menos nesse momento, né? Até parece que chegou a um acordo com Israel, né? Por que essas pessoas são preferíveis a um Assad, que era um elemento moderado? Para todos os efeitos, o regime do Assad era um regime secular e tolerante para com todas as minorias. E o povo sírio, principalmente, ele poderia se sentir como estando vivendo na Síria. Agora ele já não sabe se ele está vivendo na Síria, né? É um fato que as minorias religiosas na Síria tinham mais confiança, de uma maneira geral, vivendo sob a família Assad. Veja, agora uma parte deles estão em desabalada fuga, agora que um regime jihadista chegou ao poder. Nós não gostaríamos de estar na pele dessa gente, hein? A situação é muito difícil para cristãos na Síria, inclusive para judeus sírios, para todo tipo de grupos. O novo regime jihadista em Damasco tem que tomar muito cuidado neste momento, hein? Para não causar uma convulsão social. Enfim, que já existe uma certa convulsão social ali, hein? De pessoas deixando a Síria apressadamente. Será que o novo regime jihadista vai ser laico e tolerante com as várias minorias que ali vivem? Veja, se esse grupo HTS for esperto, ele não vai querer provocar agora, nesse momento, uma reação negativa de Washington e de Israel, hein? Dois países aí poderosíssimos, né, cuja mídia vem cantando uma vitória acachapante do Ocidente, uma derrota da Rússia, uma perda inexorável do Irã e etc. Bem, ninguém ainda sabe o que significa essa vitória do Ocidente, hein? Vitória do Ocidente. Pelo menos para o povo sírio, não houve vitória nenhuma, né? Que é o que importa, é o povo sírio. Eu acho que o que importa aqui é o povo sírio, não é? Bom, a experiência permite afirmar que um grupo radical jihadista vai decidir se dar bem com os Estados Unidos e com Israel, porque isso é parte de uma agenda de adaptação. Inclusive tem um nome lá, taquia, né? Você tem que se adaptar no primeiro momento, né? Na propagação do islamismo, principalmente do islamismo sunita, que é muito mais radical, hein? Mas isso é contingente. Tá, você vai se dar bem com os Estados Unidos e Israel agora, nesse momento. Isso é contingencial, episódico, né? Isso não se mantém no mundo real. Tome a Arábia Saudita, veja, para todos os efeitos ela é muito islâmica, não é? Quero dizer, eles têm lá a versão wahhabista ou salafista, sunita do Islã. É extremista em termos de que exige adesão à sua crença, à sua fé muçulmana, tá certo? Bom, é muito provável que isso daí vai emergir lá na Síria também. Agora imagine que você fosse um cristão ou uma minoria religiosa, uma minoria não muçulmana vivendo na Síria agora. Você preferiria viver sob o controle do Assad ou sob o controle salafista da Arábia Saudita, que é muito forte, tem controles sociais definidos em relação à roupa das mulheres, códigos morais, enfim, complicado, hein? A Arábia Saudita mesmo tem sentimentos extremamente, vamos dizer assim, desencontrados com relação a esse HTS aí, esses jihadistas aí lá em Damasco, hein? Veja, os sauditas, para estender um pouquinho mais, veja, entre outros,
eles não gostam de nenhum tipo de movimento de massa, sobretudo não gostam de movimentos revolucionários. Só eles podem ter a primazia, o monopólio da revolução. Assim são os salafistas, assim é a família saudita, né? Esse é exatamente o caso lá, né? Na Síria, né? É um movimento de massa, é um movimento revolucionário, ou seja, é tudo que a Arábia Saudita não gosta no Oriente Médio, né? Bom, então a Al-Qaeda aí, vamos dizer, o HTS e outros movimentos similares, eles não são muito amigos da Arábia Saudita, da Jordânia ou de qualquer outro estado que eles percebem que são muito afinados com os Estados Unidos. É de se duvidar que os sauditas estejam confortáveis com este movimento aí com o HTS. Bom, no fundo nós não sabemos, né? Nós ainda não vimos as verdadeiras cores do regime que vai surgir lá, né? Dado o seu fundo de proximidade com a Al-Qaeda e o temor geral dos movimentos islamitas, é muito pouco provável que sejam simpáticos, vamos dizer, no médio prazo, com Israel, com os Estados Unidos e mesmo com a Arábia Saudita, né? A menos que seja por um motivo de um interesse imediato, por exemplo, para consolidar a tomada do poder, no primeiro momento. Então, o que estamos vendo é apenas o começo de mais instabilidade na Síria, o que é, na verdade, algo do interesse de Israel, né? Ele quer ver os vizinhos brigando. Provavelmente também é do interesse dos Estados Unidos, desde que seus campos petroleiros lá no noroeste estejam assegurados, o que parece que estão, hein? A pergunta básica, no entanto, é sobre a Rússia, a decisão russa de não intervir e deixar o Assad sair. Veja, a inteligência russa foi surpreendida pela rapidez do avanço jihadista. Acredito que eles sabiam que isso ia acontecer. Veja, os Estados Unidos, uma superpotência, não pode se manter no Afeganistão. Teve que se retirar ante um movimento de liberação islamista, o Talibã. A Rússia tem recursos finitos, né, menores do que os dos Estados Unidos. Para a Rússia é muito mais importante consolidar aquilo que ela vem obtendo lá na Ucrânia, hein, em vez de desviar seus recursos. Então, isso foi um cálculo estratégico de Moscou? Eu acredito que sim, né? Então a Rússia tem algumas cartas para jogar, né? E provavelmente vão sentir que poderão tratar posteriormente com quem chegar ao poder em Damasco. Então ela vai ficar na moita, né? Porque, na verdade, os jihadistas não têm um motivo para ser inimigo da Rússia. Acho que nem querem isso daí, certo? Bom, agora temos uma situação que poderá ser no curto prazo, no médio prazo, vamos dizer, problemática para os Estados Unidos e sua aliança com a OTAN, né? Lembremos que os Estados Unidos apoiam os curdos, né? Lá no noroeste da, da Síria, né? Veja, os curdos são um problema para os turcos, né? Veja, os curdos estão lá naquela região, né? Então os Estados Unidos vão lá, pegam o petróleo que eles querem, não precisa dar satisfação para ninguém. Talvez dê alguma satisfação aí alguns gatos pingados curdos, né? Portanto, eles apoiam os curdos, né? Então deve haver ali no noroeste, onde estão os curdos, um certo acordo ali tácito, né? Uma parte da Síria ali é controlada, outras partes da Síria, inclusive, é controladas por grupos que têm certas afinidades com a Turquia, né? Que, como foi dito, em geral, turcos, em geral, ali na Síria, são hostis aos curdos, né? Bom, e o Erdogan na Turquia, veja, ele lança esses grupos turcos na Síria contra os curdos. Estão entendendo? Isso significa que dois membros da OTAN na Síria têm interesses opostos. Uma vez que os Estados Unidos apoiam os curdos. Bom, eu não acredito que o Erdogan é louco de provocar os Estados Unidos por causa dos curdos, né? Bom, o objetivo número um da Turquia, sua principal preocupação geopolítica na Síria, é mesmo a situação curda, hein? Isso é um objetivo. Por isso pode-se prever uma ruptura entre a Turquia e o novo regime de Damasco, uma vez que a Turquia parece decidida a sufocar o movimento curdo e a formação do Estado curdo. Veja, hoje, né, estão aos beijinhos lá com o HTS, né, mas no longo prazo a presença militar turca poderá incomodar o HTS. Isso se não incomodar os americanos antes, por causa dos curdos lá, hein? E também existem precedentes históricos, hein? Há uma relação de amor e ódio entre os turcos e os próprios sírios. A Síria foi parte do Império Otomano por muito tempo, foi uma parte muito significativa do Império Otomano. Veja, isso está na cultura síria, né? No cotidiano, no dia a dia do sírio.
Por exemplo, tem comidas bastante populares na Turquia que foram criações sírias, né? O kebab Haleb é um prato de Alepo. Veja, o kebab de Damasco também é muito popular, né? Só que um é árabe e o outro é turco, né? Não é a mesma coisa, né? Veja, eles estiveram sob domínio turco por muito tempo, então você tem sentimentos ali desencontrados, né? E agora você tem outros atores, né? Por exemplo, os israelenses, que são usados aí pelo movimento sionista como um malho sobre os seus vizinhos, né? Israel já está se apossando de partes das colinas de Golã, desprezando completamente as resoluções da ONU, como ele costuma fazer. Veja, a mídia tem dito agora sobre o sucesso triunfante de Israel contra o Hezbollah, uma vez que Israel eliminou uma parte importante da liderança do Hezbollah, né? Isso gerou ou fez crescer ainda mais o sentimento triunfalista dentro de Israel. Aquele senso de superioridade que é quase patológico, né? É patológico mesmo, que nutre com relação aos outros povos, né? Sabe? Sobretudo com relação aos árabes e aos cristãos, né? Então aparece aí várias figuras da extrema direita israelense, o Ben-Gvir, o Smotrich aí, e outros falando da Eretz Israel, da grande Israel, que deve incluir o Líbano, a Jordânia, partes da Síria, etc, etc. E é uma coisa talmúdica, patológica. Esses caras são criados nesta mentalidade extravagante, megalomaníaca, né? Então, as ambições de Israel significam problemas para toda a Síria, para todo o entorno de Israel no Oriente Médio. Sempre foi assim, né? Isso não vai mudar. Agora também temos a situação de que dois membros dos BRICS, o Irã e a Rússia, foram debilitados na região, especialmente o Irã, cuja comunidade na Síria é maior até do que a comunidade russa, né? E temos aí um aspirante aos BRICS, que é a Turquia, né? Que é uma faca de dois gumes, né? Acho que o cabo também deve ter dois gumes, né? Deve ser dois gumes no cabo e mais dois gumes na própria faca, né? Bom, os BRICS ainda estão numa etapa inicial de alicerçar sua união. Existem dificuldades. Por exemplo, imagine a Arábia Saudita e Irã, né? Etiópia e Egito, a China e a Índia. São grandes desafios, né? Veja, a Turquia ainda não é um sócio pleno, né, dos BRICS. E o Erdogan é um líder, bom, vamos dizer, ele é liso como um bagre ensaboado, né? O Erdogan é um líder destacado da Turquia, ninguém vai negar que ele é um líder importante. A Turquia, ela se vê a si mesma como uma potência mediterrânea. Não, melhor dizer, uma potência do Oriente Médio. Não, mais ainda, uma potência balcânica. Mais ainda, ela é uma potência no Cáucaso. Veja, ela é uma potência da Ásia Central. Veja, ela se vê como uma potência. Ela se vê como a recriação do Império Otomano, né? E agora eles estão incursionando até mesmo pela África. Os caras não param, né? São conquistadores. É uma potência turco-muçulmana, né? É difícil que a Rússia esteja feliz aí com o apoio da Turquia ao movimento jihadista, uma vez que isso debilitou a posição da Rússia na região. Então, o Erdogan pode ser que ele tenha algum acordo aí com a Rússia, né? Como é que a Turquia pretende ser tudo para todo mundo, né? Forma parte dos BRICS, ela é da OTAN, ela apoia jihadismo na Síria, sem dizer o que ela vem fazendo lá no Cáucaso, na África, etc. Bom, e as vantagens de tratar com a Rússia e as vantagens de tratar com a Síria? A minha suposição é que a Rússia é o jogador mais importante aí. E vai ser o mais importante num determinado momento mais à frente. Veja, os BRICS eles vão se expandir, inevitavelmente. Mas haverá grupos e países dentro dos BRICS que estarão em desacordo entre si. Inclusive porque esse desacordo já existe, né? Os que eu citei aí, a Arábia Saudita, o Irã, a Etiópia, o Egito, a própria China e a Índia e outros, hein? Em um sentido ou outro, são situações delicadas, complicadas, brigas de fronteira, né? O outro grande desafio para os BRICS será reunir países que tiveram relações hostis, né? No entanto, eles conseguem algum tipo de conversa ou de negociação. Nós já vimos isso quando a China fez um notável trabalho de colocar na mesma mesa a Arábia Saudita e o Irã, que foi realmente uma coisa fantástica da diplomacia chinesa, hein? Então a China ela pode tentar influir aí nesse processo agora entre a Turquia, o Irã e a Rússia. Nós logo veremos, hein? Talvez a China se mantenha atento a esse jogo complicado no Ocidente, aí no Oriente Médio. Eu acho que está mais para o Ocidente do que para o Oriente. Mas ela deve
ir com calma, com cautela. No curto prazo, a China provavelmente ela vai se manter à margem, vai aguardar. Mas à medida que os jogadores mostrem melhor as suas caras, aí a China vai se posicionar melhor. E daí talvez seja o momento dos BRICS. Aí então, talvez seja o momento dos BRICS. Acredito que eles já estão fazendo isso, hein? Comecem a fazer tratativas para um bloco que seja também militar, estratégico, né? Bom, logo veremos, né? Bom, então o nosso vídeo vai ficando por aqui. Hoje foi uma análise aí, dando um outro viés sobre a questão da Síria. O vídeo vai ficar aí com 20 minutos. Canal Luz no Fim do Túnel. Mais um vídeo aí de geopolítica para nossos seguidores. Não deixe de dar o like no nosso vídeo. Se você chegou até aqui, dê um like, hein? Verifique se você está seguindo o canal. Traga um seguidor para o Luz no Fim do Túnel. Lembrando, esse canal começou com 7 alunos meus da escola pública que queriam saber sobre geopolítica. Eu falei, tá bom, eu vou fazer, mas vocês vão seguir o canal, não vão? Vão. Vão seguir, seguem. Hoje já estamos perto de 3.000 seguidores. Seus comentários são valiosos e importantes, inclusive para manter a dinâmica do canal. Bom, querendo ajudar o canal, você encontra o Pix aí do canal na descrição do vídeo. Canal de livre expressão e comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Então isso foi o que tínhamos para hoje. Agradeço muito a sua atenção. Se você gostou do vídeo, replique aí nas suas redes com seus amigos. E até a próxima e fiquem com Deus.